doutores, professor Alisson Santos aqui. E hoje, como eu disse, nós vamos falar nesse vídeo como a Disney perdeu os direitos autorais do Mickey Mouse. Pois é, vamos falar sobre marcas e patentes. Doutores, veja bem, a Disney perder os direitos do Mickey Mouse é um pouco complicado este assunto, por isso é importante que você fique comigo até o fim deste vídeo, para que você possa entender um pouco melhor. Até mesmo porque os direitos do Mickey Mouse não são exatamente do Mickey Mouse. Existe uma série de fatores e você precisa entender a história por trás disso. Mas isso não aconteceu apenas com o Mickey Mouse. Isso também aconteceu com o Ursinho Pooh em 2022, quando ele perdeu os direitos autorais. Isso aconteceu também com o Ursinho Pooh em 2022, quando ele perdeu a proteção dos direitos autorais e nasceu o filme de terror Ursinho Pooh Sangue e Mel. Em 1º de janeiro de 2024, o que nós tivemos é que o Mickey também perdeu seus direitos autorais. E lembrando ainda sobre o Ursinho Pooh, o Tigrão se juntou ao seu amigo Urso na Terra do Domínio Público, em uma versão violenta do Tigrão que aparecerá na sequência do filme. Mas o Tigrão e o Ursinho Pooh não são os únicos amados da infância dos personagens que estão passando por uma reforma. Sim, doutores, a primeira versão do Mickey Mouse acabou de cair no domínio público. Ou seja, aí a internet está fazendo versões ridicularizadas do nosso querido amigo de infância Mickey Mouse. Então a questão agora é, o Vapor Wiley, ou Vapor Willy, filme de 1928, na qual lançou e apresentou o Mickey para nós, ele está em domínio público? Isso então quer dizer, doutor, que nós podemos utilizar o Mickey em todos os contextos? Pegar a figura ilustre do Mickey Mouse e utilizar ela da forma com que nós quisermos? Muita calma nessa hora, porque nem tudo que reluz é ouro e nem não é bem assim. Nós precisamos nos ater a alguns pontos importantes. Como o jovem Walt Disney teve a sua experiência com a lei de direitos autorais? Isso é muito importante e nos remonta a uma história muito longa. O que acontece, doutores? Tudo inicia-se quando o Walt Disney começou a trabalhar com um colega animador da UB Works. A Disney criou o primeiro desenho, Osvaldo, o Coelho Sortudo, que estrelou 26 curtas-metragens na década de 1920. Na época, a Disney trabalhava para a Universal, o que fez com que os direitos autorais da criação do Walt Disney, que era o Coelho Osvaldo, ficasse para a Universal. Não foi uma experiência boa, né? E ainda aconteceu mais coisas. Quando a Disney solicitou para a Universal que aumentasse o seu cachê, o seu salário, os seus honorários, em $250 por curta animação, a Universal, muito esperta, fez o que com o Walt Disney? Ele simplesmente afastou o Walt Disney como diretor-chefe e contratou secretamente todos os animadores da Disney, fazendo com que o Walt Disney tivesse uma péssima experiência. E não é só isso, porque a Universal começou a pagar $500 a menos. Para quem queria $250 a mais, a Universal ofereceu $500 a menos para a Disney. A Walt Disney não teve uma outra opção a não ser perder os direitos do Oswald, o Coelho. Até que chegou o ano de 2006, onde a NBC Universal decidiu fazer uma permuta com a Disney, onde eles devolveriam para a Disney os direitos de Oswald, o Coelho, que se parecia muito com o Mickey, em troca de Al Michael. Eu nem sabia, Gabriel, que Al Michael era um desenho animado? Não, ele é um narrador de futebol americano. Ah, tá. Mas na década de 1920, Walt Disney resolveu nunca mais e prometeu a si mesmo: eu nunca mais vou perder o controle das minhas obras criativas, como aconteceu com Oswald o Coelho. Até mesmo porque nesta época ele estava morando nos estúdios, por muitas vezes nos porões. Inclusive, um fato muito interessante que muitas pessoas já sabem: o Walt Disney começou a colocar, como ele morava no porão muito sujo, com muitos ratos, começou a colocar algumas armadilhas de rato. Mas tinha um ratinho que era muito corajoso. E esse rato corajoso, que inclusive chegou a morar em uma suíte presidencial dentro da gaveta da sua escrivaninha, onde o mesmo desenhava. E o fato interessante, que muitas pessoas já sabem, é que este rato inspirou Mickey Mouse. Lhe deu a ideia de criar de fato Mickey Mouse e o seu grande império, que hoje é a Disney.
O Vapor Willie foi o primeiro desenho animado a ter uma trilha sonora de diálogos e efeitos sonoros sincronizados com a música orquestral espelhando a ação na tela. Mickey Mouse não fala no filme, mas na cena em que pilota o barco a vapor enquanto assovia a música Steamboat Bill representa um avanço na animação. O público ficou maravilhado com Steamboat Willie ou O Vapor Willie, que era um curta-metragem de 8 minutos, onde o Mickey praticamente ficava assoviando enquanto dirigia um barco. Mas o que é mais interessante ainda foi que na mesma época foi lançado um longa-metragem de faroeste. Aquilo era moda da época, todo mundo amava filmes de velho oeste, chamado Guerra de Gangues. Acontece que Vapor Willie foi estreado muito antes e fez tanto sucesso que fez com que o público esquecesse e não desse tanto ibope para esse filme de velho oeste. Tanto é que graças a Steamboat Willie, a Disney saiu da sua falência devido ao sucesso e pôde contratar diversos animadores. Com esse fato, aconteceu outro maravilhoso. A Disney começa a entrar na sua era de ouro da animação. Mas mesmo a poderosa Walt Disney Company não é imune aos direitos autorais. Embora acreditas, e eu tenho a plena convicção, que ela incentivou muito a modificação das leis americanas no que tange aos direitos autorais. Eu vou te mostrar aqui tudo o que aconteceu. Mas o que nós precisamos saber antes disso? O que é a lei de direitos autorais? Os direitos autorais, se você não é do direito e está aqui assistindo este vídeo, ou se ainda é um estudante do primeiro, segundo ano e ainda não entrou nas matérias de direito empresarial, é importante eu te explicar. Direitos autorais basicamente é uma proteção das obras artísticas, literárias, culturais, dos criadores, daquelas pessoas que desenvolveram, que criaram determinada música, determinado texto, determinado livro e por aí vai. O mais importante da lei de direito autoral é que ela impede outras pessoas de copiar o produto criado, a obra do criador, sem que seja pago a ele os direitos autorais, os direitos da sua autoria. Por isso é importante que toda obra, todo filme, todo lançamento de produtos, mochila, camiseta, relativo àquele produto, que eles tenham direito a receber um percentual, um valor, um royalties sobre. Outra questão interessante é, então professor, se houver uma creche pintando lá Alice no País das Maravilhas, em toda a extensão do seu muro, ou colocar o desenho do Mickey na minha camiseta e sair vendendo, estampar e sair vendendo, a Disney pode me processar? Pois é, a Disney pode sim te processar. Até mesmo porque hoje, com a internet, você vendendo estes produtos, certamente alguém vai verificar e você pode responder um processo sobre isso. Então, fique atento. Nossa, mas a Disney vai processar uma pessoa em Caconde, uma cidade de 18 mil habitantes? Será? Sim, ela pode. Sejam bem-vindos ao mundo do litígio. Se não houvesse essa proteção, talvez os autores e os criadores não estariam inclinados a desenvolver a sua arte. Até mesmo porque não estariam ganhando nada com isso. Então, graças aos direitos autorais, nós temos diversos autores querendo compor, porque isso é uma fonte de renda deles. Mas uma coisa é fato, isso é uma coisa que você precisa entender, nem tudo dura para sempre. Ou seja, os direitos autorais, eles expiram. E quando expiram, eles passam a ser de domínio público. Cuidado com o termo domínio público. Domínio público são os materiais, são as criações, músicas, filmes, desenhos, que não tem mais a proteção dos direitos autorais. Ou seja, não existe uma proteção da propriedade intelectual daquele que criou. E a coisa mais interessante é que uma vez que esta obra caia em domínio público, qualquer pessoa pode utilizar da sua forma original, a pessoa pode modificar a sua obra, pode modificar trechos da letra de uma música, pode modificar o desenho, inclusive podem vender e ganhar dinheiro na forma original. Ou seja, terceiras pessoas, terceiros, que não o criador, poderão lucrar com isso. Bem-vindo ao mundo do direito. Doutores, como eu disse, muito cuidado. Não é porque algo é público que está em domínio público. Como assim? Veja bem, imagine só que você vai lá no Google agora e pesquise algo. Essa informação é pública.
mas não quer dizer que ela é de domínio público. Não é porque você encontrou um livro aberto na internet que ele é de domínio público. Ele pode, a informação estar pública, mas não é de domínio público. Não é porque você encontrou um vídeo na internet, uma música na internet, um local público, que ele é de domínio público. Até mesmo porque algo demora para expirar os direitos autorais. A lei ela traz um tempo muito grande, seja nos Estados Unidos como aqui no Brasil. Mas eu quero te falar aqui 4 formas, por exemplo, de que algo caia em domínio público. Vamos lá, a primeira forma seria a não renovação dos direitos autorais diante das suas formalidades. A segunda forma é quando o proprietário dos direitos autorais doa o material ao público. A terceira forma também é quando a lei de direitos autorais não protege determinado tipo de trabalho, como fatos, matemática básica ou algumas receitas. E a última parte, a quarta parte, é quando os direitos autorais eles expiram em virtude do prazo legal. Mas se todo mundo concorda que os artistas devem receber pelo seu trabalho, por que então os autores não recebem para sempre? Essa é uma pergunta muito interessante e você precisa raciocinar comigo agora. A ideia por trás dos direitos autorais é também incentivar os artistas a criarem algo novo. Porque uma vez que já existe algo criado, isso vai expirar, eu tenho 2 situações. A primeira situação é, eu vou incentivar aquele artista criativo a desenvolver mais criações e vou fazer com que outros artistas peguem essa ideia e desenvolvam em algo melhor, que possam aperfeiçoar. Além disso, isso traz um custo mais baixo, principalmente para as editoras, para outros professores que queiram utilizar daquele ponto de estudo para criar algo novo. Isso faz com que a indústria tenha um custo, inclusive, mais baixo. Outro fato interessante é que o próprio Walt Disney se aproveitou, senhoras e senhores, dos direitos autorais expirados para recriar suas obras, como por exemplo Alice no País das Maravilhas, Cinderela, que são contos muito antigos que estavam em domínio público e o próprio Walt Disney pegou esses contos e deu uma nova roupagem. Voltando à questão do Mickey, é importante a gente entender o prazo de expiração dos direitos autorais. Em 1928, quando Steamboat Willie foi lançado, a lei de direitos autorais nos Estados Unidos protegiam as obras por 56 anos. Então você ia falar, professor, então já está expirado há tempos. Só que não. Veja bem, meus queridos que estão aqui vendo esse vídeo. O que é importante é que a Disney se tornou uma das maiores empresas do mundo. E com isso, o Mickey virou a cara do mundo. E quando estava prestes a expirar os direitos autorais do Mickey, a Disney, juntamente com outras empresas, fizeram um lobby no Congresso americano, onde aumentaram aí a lei de direitos autorais, o prazo das leis de direitos autorais. Tanto é que esta lei ficou conhecida ainda como Lei de Proteção ao Mickey nos Estados Unidos. E uma coisa que é muito importante, mesmo aprovada essa lei, quando chegou em 1998, prestes a expirar novamente, a Disney faz outro lobby junto aos Estados Unidos. E o que acontece? Pela segunda vez, ela aumenta o prazo dos direitos autorais. Então, doutores, pela segunda vez, Mickey não é domínio público. E apenas agora, em 2024, dia 1º de janeiro de 2024, Steamboat Willie se torna domínio público. E como funciona a lei de direitos autorais no Brasil? Bom, nós temos uma lei de direitos autorais. Basta você ir no Google digitar lei de direitos autorais, você vai lá no artigo 41. O artigo 41 ele traz que os direitos autorais têm um prazo de 70 anos contados a partir do 1º de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Então a proteção ela se dará a partir do 1º de janeiro do ano que morreu. Morreu em março, 1º de janeiro do outro ano começa a se contar 70 anos. Feito esse prazo, os dados, a arte, o vídeo ou aquilo que foi criado cairá em domínio público. Tanto é, se você tem uma curiosidade e quer saber o que está em domínio público, o governo federal ele tem um site onde tudo o que está em domínio público você consegue encontrar lá. E aí, doutores, gostaram do vídeo? Espero que sim. Então, clique aqui se gostou. Se não gostou, pode clicar. Eu faço questão que clique que não gostou para que os próximos vídeos sejam vídeos mais interessantes para vocês. Então, se você é advogado e gosta de cultura pop e gosta de informações, não deixe de continuar e se inscrever aqui no nosso canal, pois com a sua inscrição, todos os vídeos quando sair, vai diretamente para você. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.